Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem, que estão nos acompanhando. Estamos iniciando aqui uma transmissão, a estreia do Kairos Podcast. Eu sou o Brunão, seja muito bem-vindo. Quero convidar você e a tua família aí a nos receber dentro da tua casa para uma conversa muito produtiva. Esse projeto que vem do coração de Deus, e eu tenho certeza que vai edificar muito a minha, a tua vida. Eu creio que você recebendo a gente aí na tua casa, você vai ser muito abençoado. E eu creio que mais pessoas, através do teu compartilhamento, vão ser abençoados juntamente conosco. É uma produção da AD Campina, então nos acompanhe sempre aí pelas redes sociais da nossa igreja, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo próprio YouTube. E eu creio que através do teu compartilhamento, mais pessoas podem alcançar a palavra do Senhor. Nessa noite de estreia, a gente trouxe um tema abençoadíssimo e que eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações. É o cristão e a pós-modernidade. E para essa estreia, a gente tem um grande amigo meu, principalmente particular, um convidado especial, que desde já eu lhe agradeço pela prontidão de ter vindo. Um grande amigão meu, por incrível que pareça, né, foi o querido pastor que vendeu para o meu pai meu primeiro carro, né? Corcel 2. Esse pastor é uma bênção. Ele é pastor, né? Professor em teologia, pregador, missionário, né? Ele é pai, esposo, né? Eu não vou falar agora de imediato o nome do filho e da esposa, senão vocês já vão descobrir. Brincadeira, ele é pai do Eliel, esposo da missionária Michele Moraes. Quem não conhece, seja bem-vindo, pastor Carlos Moraes. Obrigado por aceitar o nosso convite. Maravilha. Paz do Senhor, meus irmãos. Que é uma maravilha, que alegria poder estar com vocês aqui nesse projeto lindo, abençoado do podcast Kairos. E me sinto honrado, Bruno. Me sinto honrado de poder iniciar esse projeto com vocês aí. É uma alegria, um prazer enorme de eu poder estar com vocês. A gente está aí conversando, falando das bênçãos de Deus, né? Algumas particularidades, né? Com certeza. Entendeu? O Corcel você quase deixou redondo, mas ele venceu, né? Durou, né? Então é uma bênção, uma alegria e uma bênção poder estar com vocês aí. Glória a Deus, maravilha. Essa história do Corcel aí, tem muita história para a gente contar, né? Primeiro que conta a nossa idade, que não é pouca, né? Mas que bênção, pastor. Mas para a gente dar continuidade aqui, a gente queria te conhecer, queria saber uma pergunta, como a gente já mencionou até antes da gente começar, né? Uma pergunta que é muito difícil da gente responder, mas a gente quer saber quem é o pastor Carlos Moraes. Apresenta aí. O pastor Carlos Moraes, né? É tão interessante você falar, né? Quem é você, né, numa situação. Mas o pastor Carlos Moraes, ele é uma pessoa até que tranquila, né, ansiosa pra caramba, rapaz do céu. Não me conta uma coisa e depois venha falar que vai falar depois, que eu sou muito ansioso, né? Eu amo o que eu faço, pastorear, né? Já faz muitos anos que a gente pastoreia, amo fazer a obra de Deus, né? E principalmente amo ser prestativo, né? Eu acho que é uma das qualidades assim, que eu gosto de ser prestativo, de poder ajudar, de poder estar auxiliando, ajudando as pessoas, seja qual for a área, né? E estar envolvido, sempre envolvido na obra. Isso aí é uma coisa assim, que a gente ama muito de fazer, né? Sou muito caseiro, incrível que pareça, sou muito caseiro, né? Diferente da Michele. Michele já gosta de passear bastante, né? E eu já sou mais caseirão, assim, né? Muito família, entendeu? Esse é o pastor Carlos Moraes, né? Sempre pronto aí para estar auxiliando, ajudando, fazendo a obra. Maravilha. E já que o senhor mencionou, né, a missionária Michele Moraes, muito conhecida aqui no nosso campo, em muitos lugares, na verdade, né? Ela viaja pelo Brasil inteiro aí ministrando a palavra. E a gente quer conhecer, como também é um podcast também organizado pelo grupo de jovens. Então, a juventude aí, os solteiros, querem descobrir qual é o segredo para conhecer a varoa, a varoa tão esperada, tão orada. E o senhor escolheu uma mulher muito abençoada, né, que te ajuda muito no ministério, dá para a gente ver muito isso. Que, inclusive, está na pauta para a gente chamar ela também. Maravilha, qualquer maravilha. dia desse, é ela que vai estar aqui. E a gente queria te conhecer, saber como que foi que o senhor conheceu a missionária Michele.
Rapaz, nós vamos passar a noite inteira aqui contando essa história. Mas é uma coisa tão interessante, Bruno, porque o que acontece? A amizade eu conheci a Michelle através de uma grande amiga minha, da falecida Andréia. Ela namorava o amigo da Michelle, né, o pastor José Carlos, hoje amigos em comuns. E como através da Andréia, eu conheci a Michelle. Mas a minha amizade com a Michelle foi aquela amizade de obreiro pregador. Eu congregava na congregação Vila Barretos, em Curitiba, e ela na congregação do Osternac. Então, minha amizade com ela era obreiro pregador. Só isso aí, não passava disso aí. Aí teve um casamento que eu fui participar, uma outra amiga minha, casou com o primo dela. E cheguei no dia do casamento, a Michelle estava lá. E eu fui cumprimentar a irmã, falei assim, vou cumprimentar ela, vamos conversar com ela. Aí eu cumprimentei ela, fazer uma agenda com ela. E nisso que eu fui cumprimentar ela, fazer uma agenda com ela, Deus tomou ela, em voz de profecia, entregou uma mensagem profética falando que Deus estava preparando tudo, casamento, tudo, e mal ela sabia que ela fazia parte da bênção. E ela não sabia disso, Bruno, ela não sabia, nem imaginava, nem eu. Isso foi em dezembro de 2004, tem até a data, 4 de dezembro de 2004. Memória. Coisas que marcam, né? E quando foi em fevereiro de 2005, nós estávamos fazendo a Escola Bíblica de Obreiro, me encontramos novamente com ela lá. E quando a gente encontrei com ela, começamos a conversar, ficamos 15 dias fazendo a Escola Bíblica de Obreiro em Curitiba, e 15 dias conversando. Conforme nós fomos conversando, porque uma coisa muito importante que os jovens precisam orar, pedir uma direção de Deus, é acerca do teu chamado. Se você sabe que você tem um chamado, você sabe que você tem a obra de Deus para fazer, você tem que também saber qual que é a esposa que você vai orar, que você vai pedir, né? E além de a gente perceber que a Michelle é mulher de Deus, buscava, orava, né? Além também de começar a gostar dela, o perfil dela de missionária também foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, não é? Aí, depois dessa Escola Bíblica de Obreiro, é aquilo que eu sempre falo em cada culto, ela se aproveitou da minha ingenuidade, né? Entendeu? Aí passou mais... Depois da Escola Bíblica de Obreiro, ela foi pregar na nossa congregação. Essa aqui também foi uma outra coisa interessante. Eu peguei e falei assim para ela, irmã, você vai pregar onde amanhã? Ela pregou no sábado na nossa igreja, domingo ela ia pregar na congregação de São Brás. Lá em São Brás. Posso ir com você? Posso. Fui com ela. Na volta, ali no terminal do Campinão do Siqueira, né? Aí eu falei, mas posso fazer uma pergunta para você? Ela, pode, né? Ela toda, pode. Eu falei assim, é o seguinte, tá? Os irmãos pensam que eu fiz essa questão brincando, mas não foi, é uma coisa muito séria. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. O negócio é o seguinte, irmã. Sou pobre, não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho casa, tá? O meu emprego está uma instabilidade total. A única coisa que eu tinha é minha bicicleta, faz 15 dias que roubaram. Aí é para casar. Não, foi um negócio para se relacionar na fé mesmo. Na fé, né? E ela começou a olhar assim, né? Falei assim, ó, e tem mais um detalhe. Meu emprego está uma instabilidade total. Falei para ela, não, está uma instabilidade do meu emprego. E mais um detalhe, o quê? Sou baixinho, estou ficando gordo e careca. Quer casar comigo? Era mais ou menos aquela questão assim, Deus está dando uma oportunidade para ela correr e ela não... Exatamente, ó, já falei tudo de ruim, você tem que aproveitar agora para vazar, né? Entendeu? E na hora ela aceitou. Eu falei assim, aceitou, né? Aí nós tivemos um período de oração, aí começou toda a história. Aí estamos aí entre namoro, noivado e casamento, 19 anos já. 19 anos. É uma vida, né? É uma vida. E tanto é que tem uma vida, né? O Elielzão. Quantos anos está o Eliel? Vai fazer 17 agora, dia 3 de agosto. 17 Passa o anos. tempo, né? Muito rápido. Eu lembro que eu vi o Eliel, era pequenininho ainda, rapaz. Acho que eu tô ficando velho também. Melhor cortar aqui, senão vou ter que revelar a minha idade. É melhor não, né? O entrevistado hoje é o pastor Carlos. Mas, pastor, o senhor puxou um gancho aqui, deixa eu só aproveitar esse momento de relacionamento. Sim. A rapaziada aí, as meninas solteiras, aproveita esse momento aí, ó, faz até um corte nesse podcast aí, ó, para você guardar bem esses conselhos que o pastor Carlos está dando aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O senhor acredita que Deus predestina alguém a outra? Que algumas pessoas se perdem, às vezes, na orar por outra pessoa, eles acreditam que Deus criou uma outra pessoa, uma mulher ou um homem, para
para que seja o esposo ou a esposa dele ou dela? Bruno, eu sou bem sincero dizendo, nessa parte de dizer que Deus criou a fulana para fulano, ciclana para... Não. Eu creio o seguinte, eu creio que Deus nos dá a oportunidade de nós conhecermos pessoas que vai se encaixar com o nosso perfil, como eu falei agora há pouco, só que de obreiros, né? Por que eu falo isso para você? Porque senão a própria Bíblia vai se contradizer, aonde que vai entrar a questão do meu livre-arbítrio. Entendeu? Eu creio que Deus ele faz o seguinte, Deus nos livra de laços. Isso sim, eu creio que Deus nos livra de laço, a gente orando, você pedindo uma direção, você pedindo buscando, pedindo ao Senhor, e de repente Deus vai revelando uma situação, vai revelando outra, vai falando, não estou nesse negócio, não estou nesse casamento. E às vezes quando Deus fala que não está nesse negócio, que nem eu falei assim, acerca de chamada. Por exemplo, a Michele tem chamada. A Michele me auxilia bem na chamada. Aí já pensou se, porventura, eu caso com uma mulher que não tem uma chamada missionária? Então, o meu ministério, ele pode ser que ele não teria chego aonde ele chegou até o dia de hoje, né? Então, vai ocorrer essas barreiras, vai ocorrer essas situações. Então, uma das coisas que eu vejo que acontece muito é isso. As pessoas falam assim, eu vou orar porque Deus vai me revelar quem que vai ser a pessoa que eu vou casar que vai casar comigo. Eu falei assim, não, Deus não vai revelar. Deus vai te dar o norte. Quem vai decidir essa questão é exatamente nós que vamos decidir, né? Dentro desse gancho, deixa eu aproveitar e comentar uma coisa. Aconteceu muito com a minha geração. O que é? Você tem que casar por causa do teu ministério. Você tem que casar por causa do teu ministério. Você tem que casar por causa do teu ministério. Eu vi muitos jovens, amigos, né, conhecidos, que casaram por causa do ministério e não casaram com o principal objetivo de ter família. Isso que... você quer casar? Quero. Então, por que você quer casar? Eu quero casar porque eu quero sair de casa. Eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Cai fora. Propósito errado, né? Propósito errado. Totalmente errado, né? Ou um outro falou assim, não, eu quero casar porque eu não quero pecar, porque eu não quero cair na questão de fazer sexo antes do casamento. Não, também está errado, né? Você tem que ter o propósito de casar para formar família, para ter filhos, para você, né, dar prosseguimento àquilo que a Bíblia nos orienta, né? Maravilha. Aproveitando esse gancho que o senhor falou de ministério, né? Sim. A gente quer saber como que foi o teu encontro com Jesus, pastor. Como que o senhor cresceu no lar evangélico? O senhor conheceu Jesus quanto tempo, quantos anos? Eu me criei no lar evangélico, né? Quando o pai e a mãe aceitaram Jesus, aceitaram ali na central de Curitiba, né? Na Cândido de Abreu. Isso foi na década de 80. 81, para ser mais exato, né? Então, tenho 43 anos de Assembleia de Deus. Só que no decorrer da nossa caminhada, na adolescência, meus pais, infelizmente, se separaram, né? Meu pai foi embora para o Rio de Janeiro, eu fui embora com ele. E nessa separação deles, me afastei, porque eu não cheguei a me batizar na adolescência, né? Me afastei. Fiquei um período fora. E esse período fora que eu fiquei, Deus veio falando comigo, entendeu? É uma coisa interessante, Bruno, por causa do seguinte, Deus, principalmente quando tem uma chamada, Ele vai falando com a gente não vai percebendo, a gente vai fugindo. Em 97, eu estava num culto ali na Central, rapaz, e eu estava afastado. Chorei. E daí a irmã que estava na minha frente falou, o que foi, meu filho? Você quer ir para frente? Eu falei, estou afastado. Quer ir para frente? Não, eu não quero. Me segurei e não fui. Tá bom, beleza. Passou mais uns 2 anos, 3 anos mais ou menos. 2 anos e pouco. Eu estava na igreja Fonte da Vida, né? Estava com os conhecidos nossos lá. E eu, na nave da igreja, o Espírito Santo falou comigo. O que você está fazendo aí? E fez eu olhar para o altar, os jovens estavam cantando. Eu falei assim, o teu lugar é aí, no altar, o que você está fazendo? Então Deus começou a falar, e eu fui postergando. Mas nesse mesmo ano, Deus começou a trabalhar na minha vida, porque daí foi uma época que eu fui morar sozinho, né? Eu já estava com 22 anos de idade, eu queria morar sozinho, fui morar sozinho. Foi onde que eu comecei a ter alguns prejuízos, algumas coisas que não estavam dando certo e tal, até que chegou um ponto que eu entendi o que Deus estava querendo dizer. Eu estou apertando porque eu quero que você volte.
né? E, pra você ter uma ideia, só uma dessas situações. Meio-dia, eu bati um carro, meio-dia, trabalhando. Meu irmão estava junto, Cristiano. Cristiano estava em tudo, né? Daí, no outro dia, na empresa que a gente trabalhava, no outro dia, isso foi na segunda-feira, meio-dia, eu bati um carro. 3 horas da tarde de terça, tombei outro. Em 2 dias. Aí eu comecei a entender que Deus estava me apertando para eu voltar, né? Aí, nesse período, um dia, eu tive uma discussão muito feia na empresa, cheguei em casa, morava sozinho, liguei a rádio, na Rádio Marumbi, na época tinha aquele programa Caravana do Louvor, né? E me reconciliei com o Senhor e estamos aí até hoje, graças a Deus. Olha que bênção. Né, nessa fala do senhor, me veio até uma pergunta aqui, que às vezes algumas vezes foi um questionamento que eu sempre fiz. Sim. O senhor acha que existe essa questão de vir por amor ou pela dor? Eu falo o seguinte, Bruno, eu falo que Deus te dá opção. Perfeito. Deus te dá opção. Entendeu? Eu falo o seguinte, Deus tem um plano traçado para as nossas vidas. Isso não tem nada a ver com predestinação. Não tem nada a ver. Porque quem vai decidir o rumo da minha vida sou eu, através do livre-arbítrio, através das minhas decisões. Então, eu creio que Deus ele tem um plano. Porque quando Deus fala com Jeremias, olha o que Deus fala com Jeremias. Antes do ventre da tua mãe, eu já te conhecia e já te dei por profeta às nações. Então, o que Deus está falando? Jeremias, eu tenho esse plano para você. Esse projeto é o que eu tenho para você. É o que Deus define para Jeremias, tá? Aí eu creio que na vida de cada um de nós, Deus tem um plano traçado. Só que esse plano ele só vai ser cumprido se nós quisermos, tá? Aí, a vir pelo amor e vir pela dor, eu acho que Deus vai apertando, querendo mostrar, o caminho que você está indo não é legal. O caminho que você está indo não é bom. O caminho que você está indo... Então, eu creio que Deus faz o seguinte, Deus vai... sabe quando a Bíblia fala que humilhar-se debaixo da potente mão de Deus? Você está debaixo da mão de Deus. Eu acho que quando a gente começa a sair fora do propósito, a gente começa a sair, nós, não é Deus, sair debaixo da mão de Deus. E se você sai debaixo da mão de Deus, aí nós estamos à mercê das das circunstâncias, das consequências, né? Então, a minha visão em relação a isso é essa, né? Que Deus vai trabalhar. Perfeito. É que, às vezes, muitas pessoas, elas acabam orando de uma forma errada para salvar alguém, às vezes, da própria família, né? Pedindo, Senhor, né, cria alguma circunstância ruim para que essa pessoa venha. Algumas pessoas oram dessa forma errada, e não é bem assim. Né? Na verdade, existe todo um propósito de Deus e o que o senhor falou, a questão do livre-arbítrio. Né? Deus criou um plano, traçou um plano antes dessa pessoa nascer. Porque foi ação permissiva de Deus essa pessoa ter nascido. Mas, às vezes, pelas escolhas erradas, ela se afasta de Deus. E, às vezes, algumas coisas erradas que acontecem, às vezes, não é nem Deus, é consequência das escolhas erradas que essa pessoa fez. Né? Então, isso é maravilhoso. E o senhor, então, já teve sempre essa visão de ser pastor? Ou no início, como é que era? Mas nunca, nunca. Como eu me criei na igreja, para você ter uma ideia, eu comecei a ter aula até de música, para você ter uma ideia, na adolescência. Né? Na época tinha a banda Mirim na Central, lá em Curitiba, eu comecei a ter aula de música. Né? Na época era o irmão Pedro, e era um dos professores, e eu nunca me imaginei ser pastor, nunca na minha vida. Em 2002, através da Andréia, essa amiga nossa em comum entre eu e a Michele, que através dela conheci a Michele, ela perguntou para mim, Carlinhos, você tem chamada? Eu, chamada? Nunca ninguém tinha falado sobre chamada para mim, nem imaginava o que era isso aí. Daí, chamada? Chamada. Então, como assim? Me explica. Aí ela falou assim, eu estou namorando, eu vou noivar, eu vou casar, e eu e meu esposo, nós vamos para a obra missionária. Pô, André, que maravilha. Então, eu tenho, sim, qual que é a tua? Não, a minha é o seguinte, Deus vai me abençoar no meu emprego, eu vou ganhar dinheiro, e vou montar minha própria empresa, e vou abençoar a obra para você ir para a obra missionária. A minha chamada é essa. Até então, Deus nunca tinha falado comigo sobre isso aí. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado. Subir num púlpito para você ser obreiro, cooperador, nunca. Tipo assim, nunca foi meu plano, entendeu? Você sabe qual que é já que é um bate-papo, eu vou comentar. Você sabe qual que era o meu sonho desde pequeno?
Não, desde pequeno, desde criança, né, porque eu não cresci muito, né? Eu ia dizer que pelo tamanho, brincadeira, pastor. Mas qual Eu era? queria ser militar. 7 anos de idade, se você perguntasse para mim o que eu queria ser, eu falei assim, eu quero ser militar. Eu quero estar ingressando na carreira militar. E eu lutei para isso, Bruno. Lutei. Tanto é que a minha primeira grande experiência com Deus, eu tinha 10 para 11 anos de idade, quando eu fui fazer o concurso para entrar no colégio da Polícia Militar. Eram 2.000 e poucos candidatos para 200 e poucas vagas. E eu nunca fui excelente aluno, sempre fui mediano, sempre passei. Né? E eu lembro que quando foi chegando próximo à prova, eu fui orando e jejuando, 10, 11 anos. E orando. E quando foi no dia 15 de dezembro de 88, estava lá na Gazeta do Povo meu nome aprovado para o Colégio da Polícia. Amém. Entendeu? Só que é o seguinte, depois disso eu tentei entrar no Exército, fiz concurso. Tipo assim, eu tentei muitas vezes ingressar na carreira militar, mas Deus nunca permitiu. Maravilha. Pastor Carlos, falando de ministério, né? Ele é pastor da nossa congregação de Santa Rosa e infinitas funções também dentro do nosso campo eclesiástico, né? E como é que o senhor administra essa tua agenda cheia aí? Inclusive hoje foi difícil trazer o homem aqui, rapaz. Ele teve que cancelar uma agenda dele, cancelar um compromisso para vir. Claro que remanejou, né? O compromisso. Mas como é que o senhor administra isso aí, pastor? Bruno, apesar de a gente ter toda essa função, um dos segredos da gente administrar é a gente conseguir delegar bastante coisa também, tá? Porque uma das situações que eu fui aprendendo com o decorrer do tempo, o que é? É você não querer puxar tudo só para você. Né? Que a gente tem aquela preocupação pastoral de fazer assim, puxa vida, nós queremos que tudo venha a se resolver e tal, tal. E isso, com o decorrer do tempo, eu fui aprendendo a delegar bastante coisas. Né? Você ensinar bem ensinado, orientar bem orientado, orientar bem eles, e você delegar. Então, a partir do momento que você consegue delegar bastante coisa, você consegue ajustar bastante situações. Né? Até porque quando você delega, você também vai formando outros líderes também. Né? Você vai deixando, fazendo isso aí. E uma da coisa, principalmente a gente que é integrado, a gente que está 100% na obra, a gente tem que tomar muito cuidado do seguinte, a obra te toma muito tempo, e você tem que tirar um tempo para você. Você tem que tirar um tempo para a família, você tem que tirar um tempo para... E eu tenho essa dificuldade, né? Eu me enfio de cabeça quando eu faço as coisas. Né? E Michel, de vez em quando, tem que estar puxando, o Eliel tem que estar puxando, né? E o Eliel, ele tem uma fala assim, eu entendo, tipo assim, ele não me cobra, mas eu entendo que ele falou assim, pai, o senhor está exagerando. Pai, o que o senhor tem de compromisso amanhã à noite? Eu, por quê? Não, pai, só para mim saber. Aí eu, já entendi o que ele quer dizer. Opa, amanhã eu queria que o senhor ficasse com a gente. Né? Então, a gente procura fazer mais ou menos dessa forma, dessa maneira ali também. Né? Porque não adianta você querer abraçar todo mundo. Se você abraçar o mundo, você não vai conseguir resolver tudo de forma alguma. Perfeito. Que a gente também tem que entender, né, que o primeiro ministério de todo obreiro, principalmente casado, é a família, né? Você não pode deixar a tua esposa sozinha dentro da tua casa, os teus filhos. Às vezes os filhos não vêem nem a cara do pai, né? Já sai do trabalho, né? Já tem os compromissos e acaba esquecendo. Pelo menos não tem um dia na semana, né, para a família. Então tem que saber, né, pastor, ponderar bem o tempo, dar bastante atenção até para a criação dos filhos, para ter esse contato com eles, para que futuramente também você não venha ter problema, né, e se arrepender por perder a tua família ou de não ter visto os seus filhos crescer. Sim. É isso mesmo, né, pastor? Isso aí, Bruno, é uma coisa muito séria, essa questão de você cuidar da tua família. Por quê? O que acaba acontecendo? Quando você se envolve muito na igreja, envolve muito na obra, às vezes o filho tem a seguinte visão: a igreja tomou o meu pai, a igreja tirou o meu pai de mim, né? E a igreja não faz isso. Quem faz isso somos nós, que somos os pastores, porque nós não colocamos esse limite nessa situação, e a gente tem que priorizar a nossa família, a gente tem que priorizar o nosso lar, porque tem aquela visão que o pastor, ele é um super-homem,
né? Tem o super evangélico, ele tem que fazer tudo, ele tem que atender tudo e tal. E não é isso. O perfeito, né? E não pode. E eu tenho que atender a minha família, eu tenho que procurar fazer isso aí. E a gente tem que saber dosar essa questão. Eu converso muito, tanto com o Eliel quanto com a Michele, em algumas situações. Principalmente os finais de semana, que é bem corrido para nós, né? Eu pego e falo para ele, filho, essa situação o pai não pode mudar. Isso aqui o pai não pode, tá? Ó, o dia que o pai pode é o dia tal, o dia tal, o dia tal. Beleza? Beleza. Ok, pai. Não, tranquilo, sossegado. E tanto é que ele faz muita programação com a gente nos dias que eu sou mais tranquilo, né? Então, tem que ponderar essa situação, sim. Tem que tirar um dia para a família, tem que cuidar do lar, porque não adianta você cuidar da igreja e você perder a família, né? Amém. Maravilha. Pastor, então a gente, né, tem inclusive o senhor nos direcionou nesse tema, né? E a gente propôs um tema nessa noite, como eu já mencionei no início, cristão e a pós-modernidade. Como que está influenciando, pastor? Vamos dar início a esse tema, né, para a gente comentar com os nossos irmãos que nos assistem. Como que a modernidade, pastor, tem influenciado aí nas novas gerações, nas gerações antigas também, que estão já ainda participando dessa geração que está acontecendo? Olha, Bruno, a pós-modernidade, a gente precisa estudar um pouco a questão secular, né? A pós-modernidade, ela se iniciou em volta após a queda do Muro de Berlim, né, em 1989. E ela vem com uma filosofia, que é tudo relativo, que não existe verdade absoluta, que cada um faz aquilo que ele quer e que ele entende. E essas filosofias, elas vêm sendo introduzidas no nosso meio por várias e várias situações. Que nem, se nós conversarmos com os irmãos mais velhos, de mais idade, veja bem, o que nós tínhamos lá atrás de entretenimento? Era muito pouca coisa, né? Tanto é a nossa denominação, Assembleia de Deus, nem televisão podia, né? Há décadas atrás. Então, hoje nós temos muito acesso, televisão, internet, redes sociais, estão tendo tudo acesso. E todas essas ferramentas têm sido usadas, né, por essa filosofia pós-moderna ser introduzida em nosso meio. Aí imagine os nossos pais ou as outras gerações que não tiveram essa ideia sendo lançada na mente deles, até questão de idade, e pega essa geração nova que está tendo tudo isso, absorvendo toda essa questão. Se não tiver uma base bíblica, um ensinamento bíblico muito bom, vai confundir a cabeça e vai criar choque. Vai dar choque com um monte de situações, com um monte de questões, porque eles vêm introduzidos de uma maneira tão sutil, que acaba mostrando para nós que a filosofia que eles estão colocando é certa e a Bíblia é errada, né? Porque nós precisamos, uma outra situação que existe é a cosmovisão, né? A visão que o mundo tem. Então, nós temos que entender que nós, que somos cristãos, nós que temos a Bíblia como a nossa regra de fé, como a palavra de Deus, então a nossa cosmovisão tem que ser bíblica, cristocêntrica. E o mundo pós-moderno, ele deixa essa visão cristocêntrica de lado e coloca a visão humana, né, aquilo que eles querem. Porque na pós-modernidade o meu limite vai até onde eu realmente quero ir, independente da tua opinião. Porque, como eu falei, não existe uma verdade absoluta, isso aí vai trazendo para dentro da igreja, para dentro do nosso convívio, é aí que começamos a ter alguns problemas, começamos a ter algumas dificuldades, porque daí as pessoas acham que aquilo que nós estamos pregando, falando, não é correto, não é certo, e sim aquilo que eles estão passando lá fora, entendeu? Essa modernidade que a gente fala, às vezes muitas pessoas acabam, acredito eu, que confundindo, né? Trazendo de que a modernidade é uma coisa ruim. Qual que é a tua visão, pastor, sobre a modernidade? É uma coisa ruim? A igreja deve aderir à modernidade? Ou isso já é uma coisa fora dos padrões bíblicos? Não, Bruno, a modernidade, muito pelo contrário, é uma coisa muito boa, uma coisa excelente. Só que o que nós precisamos fazer? Nós precisamos filtrar, saber filtrar. Vou dar um exemplo bem simples: podcast, modernidade.
O que nós estamos fazendo aqui? Transmitindo, conversando, câmera, som, a modernidade. Isso aí é modernidade. Nós temos uma arquitetura moderna na igreja, show de bola, ar-condicionado, acústico, entendeu? Não somente nessas questões, estratégias, tudo isso aí, mas nós precisamos filtrar e usar isso de acordo dentro da luz bíblica. Tá? Dentro da luz bíblica. Isso nós precisamos ver e saber filtrar essa questão. Então, a modernidade para a igreja é muito bom. Até porque, se nós não se atualizarmos, se nós não avançarmos com o mundo, né, nós vamos ficar para trás. Tá? Porque as próximas gerações que estão vindo, eu até brinco com o pessoal que é o seguinte, as crianças de uns anos para cá, quando elas nascem, o médico bate na bunda da criança, para a criança chorar, a criança olha para o médico e fala, #chorei. Então, a modernidade já está assim. Então, já pensou se a gente vai querer cortar, né, cortar essa modernidade na igreja? Não tem como. Então, o que nós precisamos fazer? Ensinar eles a usarem toda essa modernidade que vem. Filosofias mundanas, filosofias contrárias à palavra de Deus, como é que nós vamos combater essas filosofias? Através do ensino bíblico, o ensino sistemático, através do ensino correto da palavra de Deus, para que, quando vier essas coisas contrário à luz da Bíblia, contrário à palavra de Deus, nós venhamos absorver e venhamos respeitar a opinião também daqueles que trazem opinião contrárias a nós, né? Porque a própria Bíblia é muito clara, eu gosto muito do livre-arbítrio. Então, se a tua opinião é contrária, amém, beleza, tranquilo, fique com a tua opinião aí, eu tenho a minha opinião aqui, eu tenho a minha fé aqui, eu vou seguir, tá? E você segue aí, estamos juntos, podemos trabalhar junto no mundo secular, podemos ter amizade, não vai interferir em nada, mas você com a tua fé ou falta de fé, ou a tua crença, eu com a minha crença aqui. Então, eu acho que a modernidade, ela faz parte da igreja, ela tem que fazer parte da igreja. Maravilha. E quando a gente fala de pós-modernidade, pastor, o que o senhor poderia nos dar uma definição, assim, para todo mundo entender qual é essa correlação entre crente, pós-modernidade? A pós-modernidade e o cristianismo, existe um conflito muito grande, tá? Um conflito muito grande. Por quê? Porque a pós-modernidade, essa filosofia, ela desconstrói aquilo que a Bíblia nos ensina. Ela desconstrói a família tradicional, ela desconstrói a questão de princípios. Entendeu? Se nós olharmos uma questão da pós-modernidade, ela praticamente não impõe limites. Ela não põe limites. E tudo aquilo que não é colocado limites é muito perigoso. É muito perigoso. Se você for trabalhar em qualquer área, Bruno, qualquer área profissional, seja ela área mecânica, área de humanas, qualquer uma delas, você vai ver que existe umas regras de condutas, vocês vão ver que existe ética. Por que tem que existir todas essas questões? Porque a ética, a conduta, é para você limitar essas situações. Porque nem tudo aquilo que tem 100% de liberdade é bom, porque o ser humano não tem limite. E nós vemos isso na Bíblia Sagrada, sabe aonde? Quando nós vemos lá no capítulo 6 de Gênesis, a Torre de Babel. Quando eles começam a construir a Torre de Babel, Deus pega e fala assim, não haverá limite para o homem. Então, tem que ter limite, o ser humano tem que ter limite. E a igreja precisa entender exatamente isso, que a pós-modernidade, ela não dá limite às pessoas, não tem uma verdade absoluta. A tua verdade pode ser uma, a minha verdade pode ser outra. O teu pensamento pode ser um, o meu pensamento ser outro. Mas, e a questão, se fosse somente isso, não. A questão é que eles querem introduzir isso na mente de todo mundo. Essa, para mim, que é uma das questões mais que eu mais me preocupo, porque não basta eu ter a minha opinião, eu quero enfiar a goela abaixo a todo mundo, e a pós-modernidade quer dizer isso. A Bíblia é errada, a igreja é errada, entendeu? Tanto é que é o seguinte, nós perguntamos para os irmãos que congregam conosco, que você está aqui por quê? Porque alguém te obrigou? Não, foi de livre e espontânea vontade. Sim. Né? Então, a pessoa tem essa liberdade, né, de vir servir a Jesus. E a pós-modernidade, ela quer ultrapassar todos esses limites, quer entrar em áreas que elas não podem entrar.
ele desconstrói, né, pastor, muito a visão de que Cristo nos trouxe, nos chamou para a liberdade. Porém, a pós-modernidade ela traz uma ideia de libertinagem, né? Exatamente. Algo que vai além da liberdade, porque Cristo, através da palavra, os princípios bíblicos na Bíblia Sagrada, eles nos dão uma diretriz. Eu sempre costumo comparar a Bíblia como um mapa. Sim. Né? Isso E o que as pessoas fazem nessas teorias pós-modernas, né? De que a Bíblia não é o suficiente. Exatamente. Né? De que aquilo ali que está escrito é muito antigo, é muito inadequado, Ultrapassado, né? ultrapassado, né? E as pessoas desconstroem algo que não foi feito para ser mudado, né? Exatamente. Acredito que seja mais ou menos essa linha de visão. Exatamente nesse ponto, Bruno, que você está falando, de eles não colocarem a Bíblia como regra de fé, né? Porque, veja bem, quando nós estudamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né, você pode ver que de Gênesis e Apocalipse a Bíblia tem resposta para tudo, desde questão de ciência, tem resposta para muitas coisas. Sim. O problema é que a pós-modernidade não quer que venha descobrir isso, né? Se você pegar alguns cientistas vão relatar que a Bíblia está certa em um monte de situação. Então, eles estão querendo dizer o seguinte: nós que estamos agora a última geração, dos últimos 30 anos, sabemos mais do que a Bíblia que foi escrita há 3.500 anos atrás, e eles não sabem de nada, e é nós que sabemos tudo, sendo que não é assim, Bruno, não é. A Bíblia, melhor dizendo, Bruno, ela é o nosso norte, é a nossa direção, né? É ela que vai nos guiar para o melhor caminho que nós temos. Eu costumo até dizer, né, pastor, que a tecnologia, a modernidade, ela nos traz até um certo conhecimento, mas a sabedoria é só com o tempo, né? Exatamente. Então, a gente vê o tamanho dos escritos bíblicos em questão de profundidade e tempo, né? E a gente querer comparar um filósofo que nasceu há 24 anos atrás, há 13 anos atrás, que tem uns filósofos aí, né, de 11, 12 anos, que estão ditando regras na internet, né? Então, sim, acredito, né, pastor, que seja até uma questão da gente cuidar com os nossos filhos, com essa nossa nova geração, os nossos adolescentes de hoje, nossa juventude, para que, como o senhor falou sobre ensino, né? É muito importante o crente aprender a estudar a palavra de Deus para que ele obtenha essas respostas, mesmo que o senhor falou, que tem do Gênesis ao Apocalipse, para que ele não venha a ser confundido, né, por essas teorias dessa conspiração moderna, vamos dizer assim, né? Mas, Bruno, e eles, para eles entrarem, esses meninos, meninas, jovens, que eles vêm com umas ideias, umas filosofias, e se a gente começar a analisar e a gente ver a profundo, eles estão passando uma ideia de que tudo aquilo que foi construído até os dias de hoje para eles terem o que eles têm foi errado. Você pode ver que eles passam exatamente essa ideia. Aí os nossos pais, não, nós somos pais, nós precisamos parar de terceirizar a educação de nossos filhos. Tá? Perfeito. Como é que nós vamos parar de terceirizar? A criança, que nem eu falei, já começa a mexer no celular. É o YouTube, é o Discovery Kids, é o Nickelodeon, né? Todos esses aí que está educando nossos filhos, e às vezes a gente não para assistir. Porque para você fazer isso com os nossos jovens adolescentes, dá um trabalho. O que dá trabalho? Você sentar. Agora eu pergunto assim: quem estiver me assistindo, qual foi a última vez que você sentou e assistiu um filme de adolescente com o teu filho? Qual foi a última vez que você fez isso? Você parou e sentou vou assistir um filme com ele? Vou. Entendeu? E é uma coisa que você precisa saber, porque você saber o que ele está absorvendo, o que ele está fazendo isso aqui. Entendeu? Que está aí tudo isso que ele vai estar absorvendo, vai estar fazendo assim, opa, isso aqui está indo fora. Está indo fora. Porque se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar. As pessoas vão ensinar. Verdade. Só que dá um trabalho para isso. Né? A gente colocar eles, para eles não serem influenciados
por essa onda. Porque daí, imagina uma outra coisa, Bruno. Além disso tudo que eu estou falando, tem o colégio, faculdade, alguns jovens trabalham, Sim. né? Tem o convívio na vida social deles, Sim. que vem vindo tudo falando, né? Hoje eu estava no médico pela manhã, fazendo fisioterapia no meu braço. Não vou, obviamente, comentar o que eles estavam comentando lá, mas tem um pouco a ver com isso que nós estávamos falando. Caramba, meu Deus do céu, o que eles estão falando entre eles ali, né? Eu estava próximo, estava ouvindo eles, tem a ver com aquilo que nós vamos comentar hoje, porque eles estão desconstruindo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus no nosso meio. Verdade. E eu até achei interessante que teve até um ministrante que veio aqui há algum tempo, já ministrou para as crianças mesmo, e ele tomou um tempo da pregação para se direcionar aos pais. E ele até contou um testemunho que recebeu uma criança, e a dinâmica naquele dia, na aula que ele estava dando para aquelas crianças, era o que eles queriam ser quando eles crescessem. E uma criança bem pequenininha, inclusive, chegou para ele e falou assim: eu quero ser um celular. Né? E aí ele falou assim: mas como assim você quer ser um celular? Por que você quer ser um celular? Porque eu quero que minha mãe passe o tempo comigo como ela passa no celular. Meu né? Deus do céu. Então, teve até uma outra vez que que eu ouvia as pessoas reclamando dessa nova geração. Eu estou falando porque eu sou líder de jovens, Sim, então eu, eu vivo nesse meio, né? Eu vejo muitas pessoas criticando a juventude, os adolescentes. Como é que está essa geração? Mas até teve um pastor que respondeu e ele usou a seguinte frase, ele disse assim: essa geração de hoje só está assim porque a geração anterior pecou nesse sentido de ensinamento, nesse sentido de instruir. Né? Então, às vezes, a gente está julgando tanto uma geração por causa dessa pós-modernidade e que acaba gerando esse esfriamento da palavra no meio do povo de Deus, mas às vezes a gente tem que se policiar, que às vezes a gente mesmo, né, pastor, está implantando dentro da nossa casa. Exatamente. Assim como o senhor falou. Não, mas Bruno, a gente, se você pegar o dia, 28 horas, se o dia tivesse 28 horas, ia ser pouco para nós, ia ser muito pouco. Porque nós temos tantas atividades, que nós começamos a deixar as prioridades de lado. E daí você deixa filho, você deixa casa, você deixa esposa. Aí quando você chega à noite, você já está cansado, você já está estressado, você já veio com tantos problemas, tantas situações, que quando você percebe, você deixou o teu filho de lado, você vai deixando de lado, aí o que ele tem que fazer? Porque nós precisamos compreender, o ser humano ele vive de afeto, ele vive de carinho, ele vive de amor, ele tem que ter contato, ele tem que ter tudo isso aí. Aí se ele não tem nos pais, ele vai procurar em outro lugar. Aonde vai ter? Televisão, Netflix, né, redes sociais, outras amizades, outras situações, e isso vai trazendo com que ele não venha aprender realmente aquilo que é para ele aprender, porque vai aprender de forma errada, de outras maneiras, e vai afastando deles, né? E quando isso acontece, e a gente às vezes abre os olhos, daí já não é que não seja tarde, vai dar mais trabalho para você voltar novamente a mostrar, a ensinar para eles, não é? Até porque nós vemos que as gerações elas têm mudado bastante. Em que sentido? Tá? Eu ainda peguei essa geração que a minha mãe não trabalhava, ela ficava em casa, né? Voltou a trabalhar somente depois que meus pais se separaram. Então, até um período, minha mãe criou nós. As outras gerações já estão trabalhando. Então, durante o dia já fica longe dos pais. Então, à noite tem que ter o tempo de qualidade. Então, pouco tempo que tenho, vamos ter o tempo de qualidade para a gente poder trazer eles, né? Fazer um culto doméstico, ler a Bíblia. Né? Veja bem, eu morei 14 anos atrás da igreja do Canelinha. Então, o Eliel não conhecia o que era casa, quando antes a gente vinha aqui por Araçatuba. A casa do Eliel era a igreja, né? Mas mesmo assim, mesmo ele pequenininho, antes dele dormir, desde quando ele começou a ter uma noção, uns 2 anos, 3 anos de idade, eu lia uma historinha bíblica. A gente tinha aquelas bíblias dos vegetais, né? Eu já passei toda essa fase, agora não lembro mais qual que tem, né? Eu estou iniciando. Você está iniciando, você não sabe o que eu estou falando. Mas eu lia para ele, entendeu? Eu ia lendo para ele. Eu estava moído, cansado, mas eu vou ler para ele não se perder lá na frente
nessas questões de outros ensinamentos, né? E é interessante que ele me falou uma coisa esses dias, não vou falar o nome do filme, ele falou assim: pai, por que o senhor não deixava assistir tal filme? Ele não tem nada demais, né, pai? Deu por quê? Não, porque tem 17 anos hoje, né? Vai fazer 17 anos. Não, porque esse dia eu estava vendo, eu estava analisando. Mas por que será que o pai não deixava eu assistir esse filme, né? Aí eu falei assim, vou perguntar para o pai. Eu falei assim, filho, realmente, o filme não tem nada a ver. Só que ele traz um ensinamento contrário àquilo que nós temos. E você era muito pequeno para você entender. Hoje você já tem idade para você saber diferenciar. Então, hoje o pai não liga que você assiste isso aí. Maravilha. Então, a gente poderia, pastor, assim, para a gente concluir, né, sobre essa pré-modernidade, né, uma visão que eu trago, que às vezes a gente tem que aprender a não demonizar a modernidade, mas saber ensinar os nossos filhos a não serem pós-modernos, né? A gente precisa cuidar para que a gente também não caia nessas falsas ideologias, né? Então, eu acho que qual que é o teu conselho, pastor, para que a gente consiga fugir dessa aparência do mal, vamos dizer assim? Quer ver, Bruno? Uma parte que você falou muito interessante ali do demonizar. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, tudo fala é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Não, o inimigo ele vai agir, eu sei, entendo perfeitamente. Mas eu posso fazer algo diferente. O que eu posso fazer algo diferente? Trazer o estudo, o ensino e orientando os nossos filhos a buscar a questão de Deus, até porque é o seguinte, você tem que buscar a Deus porque você quer ir morar no céu, não porque você tem medo de ir para o inferno. Então, tem que ensinar eles que você está servindo a Deus, não é você ser proibido de fazer as coisas. É eu ter a liberdade de fazer, mas não querer fazer, porque eu sei que aquilo dali não vai ser de agrado ao Senhor, né? Então, eu volto a bater nessa tecla. É você trazer, você ensinar, você mostrar para eles que tem como a gente conviver lá fora sem ser influenciado. Muito pelo contrário, nós somos luz lá, né, no mundo, né, sim. Na nossa convivência. Então, tem como você haver essa convivência entre eles. Só que, para isso, nós temos que vir, né, participar dos cultos de ensino, né, que, infelizmente, a nossa igreja, e quando eu falo igreja, não é a denominação, eu falo o povo em geral, né, tem deixado muito a calhar nessa questão, participar de estudos bíblicos, participar de simpósios, entendeu? Tudo isso vim para querer aprender mais, porque quanto mais você aprender, mais você vai poder ter o discernimento da Bíblia, daquilo que é da parte de Deus e aquilo que não é, né? Porque a gente vê tantas heresias sendo lançadas, Bruno, no nosso dia de hoje, tanta coisa que parece que nada mais é pecado, né? Eu faço, pastor, uma analogia sobre a palavra em si, ou alguns ensinamentos, como os alimentos fast food, né? Que eu, inclusive, os irmãos vão notar que eu gosto bastante, né? De um x-salada, um x-tudo. O pessoal tá rindo aqui, não sei o que aconteceu. Mas, mas eu costumo fazer essa comparação no sentido espiritual também. Porque a internet hoje, muitas portas abertas aí que se denominam como sendo uma igreja, elas estão oferecendo aquele alimento rápido para as pessoas que, sabe, passa fome naquele momento, mas dá 30 minutos está com fome de novo. Não é aquele viradão de feijão que o Tonhão geralmente faz. Tonhão, para quem não conhece, é meu pai, né? É muito conhecido aqui na igreja, o pessoal, né, pastor? Tonhão menciona muito aquele virado de feijão reforçado com uns 3 oiudão, né? Isso sim é alimento de sustância. E fazendo esse paralelo, né, no sentido espiritual, às vezes muitas pessoas ficam na internet procurando vídeos de alguns ensinos que vão amaciar o seu ego, amaciar o que elas acham, e é aí que entra o perigo da pós-modernidade, né? O verdadeiro ensino é aquele sólido, que às vezes nem que você saia com o lombo ardendo de dentro da igreja, né? Do ambiente onde você está aprendendo a palavra, mas você está sendo alimentado de forma sadia, né? Você sabe uma coisa que o pessoal fala muito na pós-modernidade? É o seguinte: não impeça não deixe ninguém impedir de você ser quem você é. A gente escuta muito isso. Perfeito. Então tá, beleza, mas vamos para a Bíblia? Então tá. O que a Bíblia nos orienta? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amém? Então tá. E o teu próximo como a ti mesmo. Então, beleza. Como é que é eu amar meu próximo como a mim mesmo? Tá?
O que que é? O pessoal fala, não, é eu ajudar isso, ajudar aquilo. Não. Vamos interpretar o texto? Então tá, amar o teu próximo como a ti mesmo. Daí eu faço a seguinte pergunta: você se ama? Você se aceita? Se você não se ama, se você não se aceita, como é que você vai amar o teu próximo? Primeira coisa. A segunda coisa, como é que você vai querer que nem o pessoal fala, que não deixe que ninguém venha editar o que você é, cada um seja aquilo que você realmente quer ser. Então, se você não se ama, como é que você vai conseguir ser alguma coisa se você não se ama? E agora, mas pastor, como é que eu vou fazer para mim me amar? Daí eu vou para a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós vemos a demonstração de amor, que a partir do momento que eu tenho conhecimento de Cristo, Cristo ele vai me moldando a maneira que nós precisamos ser, principalmente em relação à salvação. Então, não vem com essa onda, não deixa que ninguém ser, não. Nós temos que ter que ser Cristo. Né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, sim, nós temos que viver a pessoa de Cristo para poder vencer essa questão dessa pós-modernidade que fala. Não, cada um seja o que for. Não seja o que for. Seja a pessoa de Cristo, que é que eu e você sejamos, buscando a estatura de varão perfeito, como Paulo nos orienta. Maravilha, maravilha. E encerrando quase o nosso podcast já, né, pastor? Maravilha. A gente quer deixar como padrão aqui, né, para os nossos convidados. Agora é um momento que particularmente eu sempre gostei disso, né? Até por isso que eu coloquei em pauta, né? Eu quero perguntar para todos, né? Um testemunho, pastor. Deixa para nós um testemunho marcante na tua vida. Rapaz, um testemunho que marcou muito a minha vida foi quando nós estávamos ali no campo de Quitandinha, na cidade de Mandirituba, no Guapiara. A Michele grávida do Eliel, a gente como missionário ali na região, na época eu estava em Curitiba ainda. E quando nós estávamos ali, na quarta-feira, nós passei no banco, saquei todo o dinheiro que nós tínhamos ali, né? Aí a gente tinha um fusquinha vermelho, Bruno. Eita, maravilha. Aquele fusquinha lá fazia milagre naquelas estradas de chão lá, Bruno. Meu Deus do céu. Do Guapiara, né? Era da igreja, né? Que a gente atendia a obra ali. E eu abasteci o tanque. E na quinta-feira nós tínhamos um ponto de pregação na casa do irmão Otacílio, que era uns 8 quilômetros da onde a gente congregava. E na quinta-feira fomos lá e tal, e tudo longe, tudo difícil, tudo complicado e tal. E eu preguei sobre Davi e Golias, né? E falei para a igreja, qual que é o gigante e tal, todo aquele pregador novo, empolgado, beleza. E vim embora. Chegamos em casa, no outro dia a Michele tinha consulta, 13h, ela estava grávida do Eliel. E aí ela pegou e levantou, começou a fazer o almoço, eu resolvendo umas outras coisinhas ali. Daqui a pouco você escuta a panela de pressão. Acabou o gás. Então, detalhe, a gente sempre ficamos em região rural, e tudo longe, Bruno, tudo longe. E aí, sexta-feira, 13h, aí eu falei, meu Deus do céu, e como era tudo longe, e eu tinha sacado todo o dinheiro, tudo e tal, então a comida que a gente tinha ali era só para fazer com gás. Um pedacinho de pão, falei assim, Michele, ela estava cozinhando mandioca, ela comeu um pouco de mandioca, dá para comer? Está comível, então come. Come que nós vamos para lá. Daí eu fui para o quarto orar. Falei assim, Deus, ontem eu falei do gigante, meu gigante hoje é o gás. Acabou. E na época não tinha celular, o celular tinha, mas era horrível para pegar, não tinha a facilidade que tinha hoje, fazia um Pix, não tinha. Estou falando isso no ano 2006, então era bem complicado. E até a gente solicitar, pedir dinheiro para alguém, tudo, e até depositarem, tipo assim, ia ficar depositado no banco e eu não ia conseguir sacar. Porque na época eu não passava no caixa eletrônico, eu tinha que ir na agência, era somente na agência. E era no correio ainda. E nós fomos lá para o hospital. Chegamos no hospital, tá bom. A gente esperando ela, 1h era a consulta dela. O Espírito Santo fala comigo assim, passa no banco de novo. Cara, passar no banco de novo? Eu falei, Michele, passar no banco de novo, quando saímos daqui. Como? Você já sacou tudo? Não, eu sei, mas vou passar lá de novo. Tá bom, fizemos embora assim. Tá bom, quando nós terminamos, passei lá no correio, né? Primeiro você pediu o extrato.
Aí ela falou assim, tem disponível R$63 da sua conta. Olha aí. Aí eu olhei aqui, o quê? Tem 63? Então eu quero 62, deixa um real para não zerar a conta. Deixa Deus do céu, rendendo. deixa R$1 aí. E deixei R$1. Saímos dali, Bruno, só que daí o milagre não terminou aí. Saímos dali, eu falo que foi o X-salada fast food mais gostoso que eu e a Michelle comemos, cara. Olha. Saímos dali, daí eu bastei mais um pouco o carro, daí eu tinha que ir para a sede de Quitandinha, tinha umas coisas a resolver na sede, e fomos para lá. Chegamos lá na sede, eu deixei a Michelle na casa do presbítero Monjuca, mora até hoje lá, né? A Simonese, a filha dele, estava junto lá, e eu fui lá para a sede resolver as coisas. E nisso, Michelle conversando com eles, e ela saiu à tarde com eles, e quando ela saiu à tarde com eles, ela perguntou, Nézia, onde vocês compram um gás aqui? Porque acabou o nosso gás e o Carlos trouxe e ele queria levar, né? Para a gente saber onde que vocês compram aqui. E ela falou assim, não, faça o seguinte, o pai tem 2 bujão sobrando lá em casa, vocês deixam o vazio de vocês levam o cheio, e o dinheiro que tem vocês compram mistura para vocês. Olha que benção. Então, quando alguém vem falar para mim que não aparece dinheiro na conta, Bruno, aparece. Parece. Não faço a mínima ideia como que acontece, que faz uma maneira, mas isso aí foi um testemunho que marcou muito a gente, assim que normalmente a gente conta ele. Entendeu? Deus da provisão. Deus da providência, Deus da provisão. Deus cuida nos mínimos detalhes aí das nossas vidas aí. Maravilha. E nós chegamos ao fim. Agradecer, pastor, por esse momento de qualidade. Obrigado pela tua disponibilidade de ter vindo aqui e participar desse momento conosco. Eu quero dar uma consideração final. Se o senhor quiser mandar um abraço para a Michelle, para o Eliel. Já deu um spoiler aí. Olha aí, Michelle. Amém. Que maravilha, que bom. Primeiro, quero agradecer a Deus, porque Deus tem sido muito bom, Bruno, comigo, com a Michelle, com o Eliel, minha esposa, o meu filho. Eles têm sido a base do meu ministério, têm me ajudado muito, têm me compreendido muito, né? Têm me auxiliado bastante. Então, eu tenho que agradecer a Deus pela família que Ele tem me dado, né? Pelos amigos, né? Porque uma das coisas que Deus tem me abençoado muito, Bruno, e são os amigos que Deus tem colocado, tanto dentro do nosso campo, né? Você sabe que você faz parte de um deles, né? E no outro, não vou enumerar todos aqui, porque a lista é grande, e também fora de Curitiba, fora de Campina Grande, né? E então eu não tenho palavras para agradecer o carinho, o amor, o cuidado de Deus para conosco, e vale a pena a gente orar, interceder, clamar a Deus pelos nossos projetos, nossos sonhos, né? Os jovens, façam isso, é muito bom, é excelente, e Deus vai estar abençoando, né? E também agradecendo a vocês por essa rica oportunidade, é uma honra, né, poder fazer parte desse podcast, né? O pastor Alex da sede, ao pastor Paulo, né, o nosso pastor presidente, e a gente fica muito feliz, honrado de poder estar aqui com vocês e compartilhando aí essas experiências, né, opiniões aí, tá? E que Deus continue prosperando, abençoando todos vocês aí, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, pessoal, mais uma vez reiterando o nosso agradecimento ao pastor Carlos por esse momento de qualidade. Agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até esse momento. Queremos ser gratos aí pela equipe, né, que está nos apoiando aí sempre. Hoje está aí o Neir, né, nossa base ali nas câmeras, nosso cameraman. O pastor Alex está aqui com a gente hoje. Obrigado também ao pastor, nosso pastor que sempre nos apoia, o pastor Paulo, nosso pastor presidente. Enfim, a toda essa juventude aí que tem arregaçado as mangas para que o reino de Deus cresça cada vez mais. Queridos, acompanhem sempre aí pelas redes sociais os cultos da AD Campina, toda terça-feira a partir das 20 horas, toda quinta a partir das 20 também, e todo domingo a partir das 19, tá? Ou acompanhe aqui nas nossas páginas da AD Campina, ou venha presencialmente conhecer a nossa sede aqui em Campina Grande do Sul. Quiser conhecer ali, né, pastor Carlos, a congregação de Santa Rosa, dá um endereço pessoal aí. Vamos aproveitar, né? Rua João Mange, 327, né? Congregação de Santa Rosa. Também os mesmos dias de culto aqui da sede, né? Terça, quinta, às 20 horas e domingo aí às 19 horas. Convidamos a todos para poder participar conosco, tá? Deus abençoe. Obrigado. Pessoal, curta, compartilha muito aí. Curta, compartilha muito. E até a próxima. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém.